Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos iniciar então com o hino. A Mirtes gravou para nós. Então vamos louvar a Deus. Vou pedir para você deixar no mudo o seu som e você vai cantar aí, seguindo a Mirtes na sua apresentação. Amém, glória a Deus. Quero convidá-lo agora a abrir a sua Bíblia no Salmo 1. Vamos fazer uma leitura bíblica no Salmo 1. Eu vou estar lendo na revista aí atualizada. Salmo 1. Tem um pouco a ver com a nosso estudo de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou pedir para alguém fazer essa leitura para mim. Deixa eu ver. Quem eu vou pedir? Deixa eu olhar a carinha de vocês aí. Marcinha, você poderia fazer essa leitura do Salmo 1 para nós? Amém. Então eu vou mutar o meu aqui. Você abre. Quem vai liberar ela para poder o som lá é o Josué? Aí. Agora sim. Dá para ouvir? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios perecerá. Obrigado, Márcia. Interessante esse salmo, né? Ele nos faz pensar em dois destinos, em duas maneiras de vivermos, né? Sendo pautados e orientados pela palavra de Deus, e a promessa é de que, a partir do momento que a gente se deixa guiar pela palavra do Senhor, nós seremos bem-aventurados, seremos frutíferos, iremos nos manter firmes diante das dificuldades, ou sermos influenciados e guiados pelo mundo, pelo ímpio, pelo pecador, pelo escarnecedor. E quando nos deixamos contaminar pela influência do pecador, do escarnecedor, do ímpio, nós estamos sujeitos a sermos vulneráveis como uma palha, levados de um lado para o outro, de uma forma errada, vamos dizer assim, de uma forma disfuncional, a ponto de não subsistirmos. Todos nós queremos ter uma vida abençoada, mas muitas vezes a gente não quer usar os recursos que faz com que nossa vida seja abençoada. Então a palavra de Deus nos diz que quando andamos nos seus caminhos, quando ouvimos as suas orientações, nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que realizarmos. Que a gente possa, então, na nossa consciência, e nós vamos falar hoje um pouco sobre consciência, deixar que a palavra de Deus seja o nosso guia e nossa regra de fé e prática. Amém? Que Deus nos abençoe. Neste momento, nós vamos estar orando pelas pessoas que estão passando por necessidades. Vamos abrir agora para pedidos de oração. Você pode, se você tem um pedido de oração a ser feito, você libera o seu som e compartilha conosco a sua necessidade, que nós vamos interceder agora pela sua vida, pelo seu familiar, pelas pessoas, amigos. Momento da igreja se reunir em oração. Está aberto, então, se alguém quer compartilhar algum pedido, da ação de graças. Bom dia, irmãos. Eu quero agradecer a Deus e aos irmãos pelas orações. A Thalita teve retorno médico essa semana e, para honra e glória do nome do Senhor, está tudo bem, não tem nada. Vai continuar fazendo acompanhamento daqui 6 meses do nódulo para ver, mas tudo indica que é benigno e não pediu nem biópsia, falou que não é necessário, porque todos os outros exames, os resultados foram bons. Então ela está tomando mais uma medicação, mais um comprimidinho só e está tudo bem, graças a Deus. Então quero agradecer as orações dos irmãos e a Deus pelo cuidado dele conosco. Mais alguém? Eu acho que está travado o áudio dos irmãos. Eu vou habilitar aqui só um minutinho. Bom dia. Eu gostaria de pedir oração por Karina. Ela é uma relações institucionais lá do Instituto do Câncer. Ela tem sofrido ameaça pela internet de um ex-namorado que mora na Europa. Ela já acionou os órgãos competentes, mas isso prejudica a carreira dela e ela está até sem dormir. Tem me pedido orações. Eu também peço, um ex-colega meu e da Rosa, faleceu ontem, vítima de câncer de pâncreas. Eu não sabia que ele estava doente. Então, orar pela Cecília, a viúva, que era colega nossa também, e 2 filhos, né, que Deus esteja amparando. Era um casal jovem, muito, que se amavam muito, né, e pegou todos nós de surpresa. A mim, por exemplo, que eu não sabia que estava doente. O câncer de pâncreas é muito agressivo, né, judia muito. Então, que Deus esteja ali amparando e consolando. Ele será sepultado hoje, em São Paulo, Osasco, eu não sei. Vamos orar. Obrigado.
Mais alguém? Algum pedido de oração? O senhor está no mudo, pastor. Ok, obrigado, pastor. Mais algum pedido de oração? Alguém mais? Vamos estar intercedendo, então, pedindo a Deus que nos abençoe nessa hora. Junília, você pode fazer essa oração para nós, de gratidão a Deus e intercessão pela família enlutada? Só liberar o seu áudio. Pai, Senhor, estamos aqui nesse domingo de manhã, em seu nome, Senhor, pedindo, implorando pelos doentes, que são muitos que estão por aí, todos clamando por algo melhor em suas vidas, pelas suas saúdes, pelo que estão passando por esse momento. Agradecemos também, Senhor, pela Thalita, e que ela tenha uma recuperação bem rápida, meu Pai. Pedimos também pelos pedidos feitos pelo João Maurício e por todos os irmãos que têm feito em pensamento, mas não têm falado, Senhor. Abençoe todos os nossos familiares, nos dê direção, discernimento, paz e sabedoria para as decisões do dia a dia que nós enfrentamos. Abençoe a todos nós nesse domingo. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Nós temos os nossos aniversariantes da semana, né? Alguns irmãos que ficaram mais experientes, mais maduros, em plena pandemia aí, não puderam chamar a gente para comemorar, né? Mas amém. A gente está aí com o zap da vida, né? Mandando os nossos abraços, nossas considerações a eles. Então, todos os aniversariantes dessa semana, nós damos graças pela vida de todos vocês e desejamos as mais ricas bênçãos dos céus sobre vossas vidas. Amém? Eu não estou aqui com o nome dessa semana que você tem aí? Dalva vai me passar aqui, a minha backup aqui, ó. Rosa, teu serviço está sendo transferido aqui, ó, tá vendo? Tá, ó, quem são os aniversariantes? Eu vou colocar aqui, ó. O Gilton Bozolan, dia 6/7. A Amanda Lopes Salvador, dia 8/7. A Edicleia, no dia 9. A Raquel, dia 9 também. O Daniel, dia 11. E a Valdir, dia 11 também. Então temos aí esses irmãos aniversariando nessa semana. Ah, tá aí, ó. Graças a Deus, tá o nome de todos aí. Então, não se esqueçam de mandar uma felicitação aí pelo WhatsApp ou um telefonema para a vida dos nossos irmãos. E vamos orar pela vida deles, pedindo as bênçãos do Senhor. Quem vai estar orando aí? Ô Tati, você está com acesso aí? Você pode orar pelos aniversariantes? Oi? Ah, tá. Me liberaram. Tava aguardando me liberar. Bom Ora dia, pra graça e gente. paz. Oro sim. Senhor Deus, amado Pai,
Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo dom da vida, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelo Senhor dar a oportunidade aos nossos queridos irmãos, ó Pai, dar a graça de estar completando mais um ano de vida, ó Deus. Abençoe a vida de cada um, ó Pai, que eles possam ser luz, ó Deus, que eles possam refletir a Tua glória, ó Pai, onde quer que eles estejam, Senhor. Abençoe a família de cada um, ó Pai. Sabemos que estamos em tempos difíceis, Senhor, não podemos dar um abraço em todos eles, ó Pai, mas estamos aqui, ó Pai, em oração pela vida de cada um deles, tão queridos por nós, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa tecnologia judia da gente, né? Que é mais velhinho, fica apanhando aqui, mas tá indo. Graças a Deus. Então, pacientemente, a gente está aqui servindo ao Senhor da maneira que nos é possível. Vamos agora ouvir mais um louvor e depois a gente vai para o nosso estudo bíblico, tá bom? Vamos louvar a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Esse cântico é maravilhoso, né, irmãos? Essa última estrofe aí, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a oração da igreja. A gente está vivendo dias tão incertos, tão confusos, tão apreensivos, né? E nesta hora a gente consegue falar, realmente, Senhor, está na hora do Senhor vir, da gente morar com o Senhor, viver essa vida que o Senhor preparou para a gente, essa nova vida, esse céu maravilhoso. Isso deve bater forte no nosso coração. Não existe lugar melhor para nós estarmos, senão na presença do Senhor. E já passaram-se 2000 anos e um pouquinho mais. Parece que está demorando, mas Deus tem o tempo certo. Então, nós devemos estar sempre preparados, consagrando as nossas vidas, vivendo como peregrinos, honrando o Senhor na nossa vida, lutando contra a nossa natureza pecaminosa. Porque a primeira luta é com a gente, né? Eu não sei você, mas a primeira batalha que eu enfrento é comigo mesmo. Eu tenho que, o meu velho homem aqui, ele não é fraco, não. Eu tenho que enfrentá-lo com oração, com a palavra de Deus. E eu imagino que sua luta também não deve ser diferente. Mas um dia essa luta vai acabar. Um dia nós vamos estar para sempre com o Senhor, vamos reinar com o Senhor. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que essa seja a nossa oração, nosso desejo, nosso clamor. A igreja tem que clamar. Deixa eu te perguntar, você tem clamado para Jesus voltar? Ou você fala assim, não, espera mais um pouquinho. Se o teu coração está aqui ou está lá. Que o teu coração esteja lá no céu, né, nas coisas do alto, como diz Paulo. Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive. Que Deus nos abençoe. Mas não é esse o estudo, tá? Eu falei só em cima da música. Vamos agora para o nosso estudo. E eu vou aqui liberar. A gente vai falar sobre consciência. Tá? Então a tela vai ficar cheia aí, tem que ficar pelo menos. E eu vou estar falando aqui, você vai estar participando. Deixa eu pôr eu pequenininho aqui. Vou pôr vocês aqui bem no cantinho, para eu poder participar. Tá aí? Chegou aí? Ah, peraí. Sim. Pronto. Olha o tema do nosso estudo. Consciência. A voz de Deus gravada em nossos corações. Pega a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 1, abra lá. Se você não está com Bíblia, eu vou dar 2 minutinhos para você ir lá buscar. Pega a sua Bíblia, Romanos capítulo 1. Vamos ler esse texto. Enrolando aqui para você chegar. Romanos 1, versículo 18. Desculpem. Diz assim a palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha o verso 21. Portanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Né? O verso então fala, tendo o conhecimento de Deus. A consciência, né, é a nossa capacidade de compreender, de entender, de fazer saber, ter ciência, né, de algo. Então, o que a palavra de Deus nesse texto nos fala, que a consciência é um atributo humano. O único ser que tem consciência é o ser humano, né? E o que é consciência? E é isso que a gente vai estar dando uma olhada. Ó. Como podemos definir consciência? Bom, primeira coisa é que a gente tem essa coisa de certo e errado, né? A consciência nos coloca um pouquinho esse conceito de certo e errado. Então diz assim, ó, consciência. O que os psicólogos e teólogos definem? Consciência é uma forma íntima de avaliação entre o certo e o errado. Concordam? Consciência também é um testemunho interior que julga a retidão moral de cada pessoa. É aquela vozinha interior. A gente chama de voz da consciência. Essa consciência pode nos absorver e pode nos acusar, né? Também chamado voz da alma, né? Bússola moral, da vida moral. O que uma consciência limpa faz? Produz paz, tranquilidade. Mas quando ela nos acusa, vem um sentimento de culpa e desconforto. Eu não coloquei aqui, mas tem uma palavrinha chamada incongruência. O que é uma incongruência? Incongruência é eu pensar de um jeito e agir de outro. É eu falar algo, falar A e agir como B. Uma pessoa incongruente é uma pessoa que tem conflito de consciência, né? Não precisa ser nada de errado. Por exemplo, eu me comprometo a me exercitar 3 vezes por semana. Vou lá, faço minha inscrição na academia. Uma primeira semana eu vou, na segunda semana eu vou uma vez só, né? E aí eu fico me sentindo culpado de ter me comprometido e sabotar o meu compromisso. Mas o meu compromisso foi com quem? Comigo mesmo, né? Então, a gente não se firma naqueles compromissos que a gente assume. Isso dá uma crise de consciência na gente, de culpa, né? Me sinto culpado que estou jogando dinheiro fora. Alguém falou que a Smart Fit tem um monte de sócio torcedor, né? A pessoa paga, mas não vai. Então, às vezes dá aquela crise de consciência na gente, né? Por não nos comprometermos com aquilo que nos propomos a fazer, tá? Numa visão clássica, a gente entende a consciência como algo que Deus implantou dentro de nossa mente. Esse texto de Romanos nos mostra exatamente isso. Embora não use a palavra consciência aqui, ele deixa bem claro, né? Portanto, tendo o conhecimento de Deus, né? O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre nós. Portanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E aí, quando fala aqui, ó, né? Que antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Nós vamos ver daqui a pouco que é uma consciência cauterizada. Eu amorteço a voz da minha consciência. Obscureço o entendimento. E eu não quero saber. Então, a consciência, ninguém pode negar que Deus existe, porque a gente conhece Deus através da perfeição da criação. Já falei disso em outros momentos. Os próprios gregos, eles não conheciam Jesus, não conheciam o Evangelho, mas eles sabiam que existia um ser criador, né? E como eles sabiam que existia um ser superior criador? Porque eles olhavam para a natureza e viam a harmonia, a ordem.
E eles entendiam que não podia haver ordem sem uma mente organizadora, sem um ser supremo, que eles chamam de Logos, né? A mente suprema, o ser criador de todas as coisas. O cristianismo é que vem nos trazer, o judaísmo vem nos mostrar que esse Logos é o Deus, né? Yahvé. E esse Deus criador, ele não só criou, como ele se revelou a nós através de Jesus Cristo. Então nós damos Deus se manifesta e se revela entre nós. Mas para o grego, a natureza era o maior testemunho da existência da divindade, né? O cosmos, a palavra cosmos, a ideia de harmonia, de perfeição, né? O contraposto do cosmos é o caos, a desordem. Então, o que de Deus se pode conhecer é revelado através. Então, só que nós vivemos numa época, ou acho que sempre o homem foi assim, ele rompeu com Deus, né? Ele quer negar a Deus. E para não se sentir culpado, ele cauteriza a sua consciência. E essa consciência cauterizada fica uma consciência doentia. E aí surgem todas as perversidades e desordens que nós temos presenciado no mundo até os dias de hoje. Quando o homem se distancia de Deus, quando ele desconecta a sua consciência da voz interior, a voz do Criador, ele se perde. Por isso o Salmo 1 vai nos falar de uma forma muito clara sobre dois estilos de vida, né? Quem está guiando sua mente? Quais valores que você está usando para pautar as suas decisões, né? E aí eu faço essa pergunta, eu fiz essa coisa aqui, por quais valores você tem vivido? Vamos abrir lá em Romanos ainda, no capítulo 2, vamos ler esses versículos 14 e 15. Olha o que diz o texto nesse capítulo. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de acordo com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Olha o 15 agora. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se, né? Então veja bem, a consciência ela é dirigida por valores culturais, valores morais, valores religiosos. Concordam comigo? Agora, tanto a cultura, quanto a moral, quanto a religião, ela muda com o tempo. Então não se torna um parâmetro confiável. O que podia numa época não pode agora, o que era certo numa época não é mais agora, e assim a gente vai tendo uma sociedade que vai relativizando os valores. Como cristãos, a pergunta que se faz é, a gente está moldando a nossa consciência a partir dos valores da cultura, da religião, da moral atual, ou nós estamos ouvindo a voz de Deus? Então, como eu coloquei aqui, não devemos nos guiar, né, por eles, faltou aí, teve um errozinho, e sim pela palavra de Deus, que é guia seguro e imutável. A palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje, será eternamente. Deus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Daí, nós como filhos de Deus, temos a necessidade de estarmos lendo a Bíblia todos os dias, porque quando nós pautamos a nossa moral, a nossa ética, as nossas atitudes, pelos padrões da palavra de Deus, nós vamos ter aquilo que a Bíblia chama de uma boa consciência para com Deus. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que faz, isto é, que não tem uma consciência culpada. A pior coisa que existe para qualquer ser humano é ele ser incongruente. É ele ficar sentindo a culpa, que é a consciência que fica lá.
Philo foi um filósofo do primeiro século. Ele diz o seguinte: a maior dor que o homem pode sentir é a dor da sua consciência. Porque os outros nos acusaram, ok, a opinião do outro. Mas quando a gente se acusa, meu, é uma atitude, sei lá como é que eu vou dizer para você, sabe? Desculpa da palavra, é burrice. Eu ficar fazendo coisas que eu mesmo vou me condenar, né? Então, não vá além daquilo que você não dá conta de lidar. Você sabe que é pecado? Não faça. Porque não vai compensar. O prazer que essa ação vai ter não vai compensar o desconforto que vai ser gerado posteriormente pela transgressão, né? Então, às vezes as pessoas acabam adoecendo e psicotizando por causa dessa incongruência, né? Então, quando a consciência está pautada na palavra de Deus, ela vai nos orientar, ela vai nos repreender, ela vai nos exortar, né? Toda palavra é útil para a correção, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, né? Útil para o ensino, para a correção, para a instrução, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aonde a palavra de Deus vai atuar? Na nossa consciência. Então, a consciência é o canal pelo qual o Espírito Santo fala ao nosso coração, né? É o meio pelo qual o Senhor testifica na nossa vida. Então, veja bem Isaías. Vamos lá, Isaías 30, 21. Ó, diz assim, ó: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você já ouviu essa vozinha? Não é atrás, é dentro da gente, né? Sabe aquela vozinha que fala: você está fazendo coisa errada, você sabe que isso é certo, né? Ah, mas ó, você sabe. Já viu essa coisa? A gente fala que é o diabinho e o anjinho, né? Mas é a nossa consciência. É a nossa consciência falando: você tem certeza que é isso que você quer mesmo? Você já parou para pensar que isso vai te trazer problemas? Tudo bem. Sabe que você já teve esse diálogo interno? Tem hora que a gente bate sérios papos com a gente, sim ou não? Né? Aquela conversinha de, pô, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Não, vou fazer isso. Nossa, aí eu me sinto bem por ter resistido à tentação. É Deus, né? Então nós devemos ouvir Deus através da nossa consciência. E como é que Deus fala conosco? Pela palavra. Guardei a tua palavra no meu coração. Olha essa foto desse rapaz aí, ó. Você já ficou nesse momento? Falou: meu Deus, faço ou não faço? Vou ou não vou? Pego ou não pego? Isso acontece com todos nós, né? Uma luta moral do velho com o novo, né? Entre o certo e o errado. Agora nós temos aqui, ó. Deixa eu pôr vocês mais para cima aqui, ó. Deixa eu ver desse lado. Oi? Deixa eu fechar. Pronto. Olha aqui, ó. A manipulação. Dá para manipular? Dá. A manipulação da consciência através do relativismo cultural. O que eu quero dizer com isso? O que a gente está falando com isso? Nós estamos vivemos numa época em que não existe mais o absoluto. Tudo é relativo, né? Não existe mais o certo, não existe mais errado. A nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa contemporaneidade é uma cultura de que não existe mais pecado do lado de baixo do Equador. Cada um faz o que bem quiser, do jeito que quiser, a vida é minha, o corpo é meu, sabe? Ninguém tem nada a ver com isso.
Às vezes nós vemos isso até dentro da própria igreja, né? E essa consciência que é regida por esses valores morais, culturais e religiosos, contemporâneos, que desprezam a palavra de Deus, são caminhos perigosos. Provérbios fala assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Também Jeremias fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Muitas vezes nós tentamos justificar nossos erros, quando nós não temos uma mente guiada pela palavra de Deus, distorcendo os fatos para nos favorecer. Então, às vezes tentamos justificar, né? Falando, não, mas não tem nada de errado, não me senti culpado, não, ele mereceu apanhar, não, mas é que, né? Nessa situação, você faria o quê? A gente tenta justificar. Tentamos ajustar nossa consciência para se encaixar a nossa ética e a nossa moral. Mas como cristãos, nós não vivemos dentro da nossa ética e dentro da nossa moral, mas dentro da ética e da moral da palavra de Deus. Ela é o nosso guia. Ela é a nossa referência. Ela é o nosso parâmetro. Né? Mas muitas vezes, para vivermos em paz com a nossa mente, com a nossa consciência, né? Nós achamos, não, está tudo bem, não fiz nada de errado, não, está tudo certo. Não, eu não me sinto culpado. Mas como você não se sente culpado? Estão me ouvindo? Agora não. Peraí. Alô? Alô? 1, 2. Fala com o Paulo e vê se eles estão me ouvindo. Estamos ouvindo, pastor. Alô? 1, 2. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Vou voltar então. Estão me vendo também? Eu tinha travado Ok. aqui, agora voltou. Desculpa aí, acabou a bateria do meu som aqui. Então, muitas vezes, para a gente viver em paz com a nossa consciência, né, a gente começa a relativizar, né, e não levar em consideração a palavra de Deus. Então, quando nós relativizamos tudo, dizendo que depende do ponto de vista, a gente acaba, se perdendo. E como cristãos, a gente acaba se comprometendo com comportamentos pecaminosos, que a palavra de Deus considera pecado, mas não é porque eu não sinto culpa que aquilo deixa de ser pecado. Pecado é pecado, você aceitando ou não. Então, a nossa consciência, ela não é uma boa norma para a gente seguir, porque depende de onde ela está, onde estão os parâmetros que conduzem ela. Os parâmetros da nossa consciência é na cultura, é na sociedade, é no relativismo, é no eu, ou nós estamos sendo guiados, a nossa consciência está sendo influenciada pela palavra de Deus. Voltando, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Ser cristão é estar comprometido
com os valores do reino de Deus. Né? E todas as vezes que nós nos desviamos desses valores, a nossa consciência nos acusa. É como aquela luzinha no painel do carro que acende quando falta óleo, quando dá alguma pane. A gente sabe que deu alguma coisa errada. Então a gente tem que revisar. Opa! Agora, se eu desligar o sistema de alerta, eu vou fundir o motor do carro. Porque eu não dou ouvidos à palavra de Deus, eu cauterizo minha consciência. Mas isso eu vou falar mais para frente. Então, vem essa perguntinha aí, ó. Devemos ser guiados pela consciência cultural ou pela Bíblia? Devemos ser guiados pelo relativismo cultural ou pela palavra de Deus? Alguns dizem assim, ó, eu maltratei minha mulher, discuti com meu vizinho, mas não estou arrependido, porque a minha consciência não me acusa de ter procedido assim. Eles mereciam. Não tem gente que é assim? Não fiz nada de errado, pastor. Não me sinto culpado, não. Caramba, mas você fez esse negócio, não se sente culpado? Por quê? Então, tem como a gente não sentir culpa? Tem. Ou falo mentiras, não pago meus impostos devidos, tenho relacionamentos sexuais com várias pessoas, e hoje está muito comum, né? Parece que os jovens, ou não só jovens, os cristãos, de um modo geral, liberaram a vida sexual de um jeito que é absurdo. Eu tenho ouvido alguns testemunhos de pessoas que falam, sabe? No internet hoje tem como é que chama? Aplicativos de relacionamentos mundanos, onde o objetivo é exclusivamente encontros sexuais casual. Pasme, tem muitos crentes que frequentam esses aplicativos, né? Mas não é só aplicativo. E agora tem aplicativos chamados cristãos. Namoro com Deus e assim vai. Mas o que acontece nesses aplicativos? Essa semana uma paciente minha me mostrou, falou, doutor, um aplicativo teoricamente cristão aqui, não sei o que lá. Aí ela me mostrou uma foto de um rapaz seminu, entendeu? Todo galanzão. No ambiente... Por quê? Ele está ali, sabe? Olha o mundo que a gente está vivendo. Então as pessoas agem numa sociedade relativizada e mundanizada. E aí aquilo que eu também já falei para vocês em outros momentos. Sabe o que tem? O que tem fazer isso? O que tem fazer aquilo outro? O que tem? O pastor também está sendo um monte radical. Mas também não é assim. Não, o mundo mudou. E a gente começa com esses relativismos. E aí a gente tem um monte de concessões na nossa vida, um monte de que tem. E aí fica, Deus, por que Deus não está me abençoando? Por que minha vida está indo para trás? Por que a minha oração não é ouvida? Por que as coisas não acontecem? Lógico, meu querido, você relativizou tudo. Você está ajoelhado num monte de que tem. Né? Olha a carinha dessa moça aí. Ó. O que ela está dizendo? Isso é pecado. O que a Bíblia nos diz? Errais. Jesus falou, vocês erram em não conhecerem as Escrituras. É por isso que a sua vida está torta. É por isso que as coisas não acontecem. Você não pode deixar que a sua consciência te dirija. A palavra de Deus tem que te dirigir. E onde você está bebendo? Do que você está se alimentando? Amém? Então, a consciência não é um guia seguro. Não é um guia seguro. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Um exame é um estudo apurado, criterioso. Examinai as Escrituras. Lâmpada para os meus pés, é o que o professor está dizendo, é o que a universidade está dizendo, é o que o mundo contemporâneo está dizendo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminhar. Aí tem essa perguntinha, como está a sua consciência?
tranquila e em paz ou pesada e culpada? Há pessoas que desprezam os mandamentos de Deus de forma declarada, aberta, e acham que está tudo bem. Né? Acham que está tudo bem. Comunidades cristãs, às vezes, e a gente está vivendo uma época assim. O pluralismo religioso. Já ouviu falar nisso? É o pluralismo, cabe tudo. Então, cada um vivendo do seu jeito e a partir daquilo que ele interpreta que é certo e errado. Por isso se faz necessário nos nossos dias, mais do que nunca, uma leitura bíblica mais constante. Todos os dias. E buscando em Deus orientação para termos uma boa consciência. Não se paute pelos valores do mundo. Cuidado com o relativismo que afeta a todos nós. Até a mim e a você também. É fácil nós relativizarmos. Ah, também não é bem assim. Ah, mas tudo bem. Ah, mas não estou fazendo nada errado. Sabe, uma coisa muito comum. A bebida. Né? Acha que é normal ficar embriagado. E começa a beber uma, duas, três, quatro e assim. Daqui a pouco, muitos cristãos têm uma vida parece mundana. Festa de crente que tem mais bagunça. Parece... Esses dias o pastor Hernandes lá, o Dias... Não, Hernandes que é Ló? Não. Hernandes. Falando, né? Você faz o culto de casamento, ora, consagra a Deus, depois vai para a festa, para a balada. Aí tem bebida, tem dança mundana, tem aquela vida, sabe? Tudo bem, é assim mesmo. É assim mesmo. Crentes vivendo como se estivessem no mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que a Bíblia está dizendo? Não tem compatibilidade. Você não pode torcer para o Corinthians e para o Palmeiras ao mesmo tempo. Você precisa decidir o que você quer da vida. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas não murcham, e no devido tempo dá o seu fruto. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Espere um pouco e o ímpio não mais existirá. Meu querido, minha querida, por onde você tem pautado a sua vida? Quais valores têm regido o seu jeito de viver? A sua consciência está como? Vamos olhar aqui alguns tipos de consciência. E eu gostaria que você pensasse nisso. Consciências, olha lá, vamos pegar esses textos então e refletir sobre eles. Convido você a ir lá em 1 Timóteo. Vamos ver o que a Bíblia nos fala da consciência. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Mantendo a fé e a boa consciência. Olha a exortação. Depois você lê o texto para cima. Né? Mantendo a fé é uma orientação de Paulo a Timóteo, como líder. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, mantenha a sua fé e mantenha uma boa consciência. Duas coisas imprescindíveis. Por que eu preciso manter a fé e a boa consciência? Olha o que diz o texto. Portanto, alguns que estavam na caminhada cristã, né? Fizeram o quê? Rejeitaram. O que eles rejeitaram, pastor? Rejeitaram uma boa consciência. Quais foram as consequências deles se relativizarem? Deles não manterem uma boa consciência? Vieram a naufragar na fé. Quantos que caminhavam e hoje longe estão? Quantos que cresceram na igreja, foram educados na palavra de Deus, mas aos poucos foram bebendo
do conselho dos ímpios, da roda dos escarnecedores, né? No caminho dos pecadores, e naufragaram. Não creio mais, não acredito mais, não é assim. Começa por isso. Veja bem 1 Pedro. Vamos lá, 1 Pedro 3, versículos 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Olha o versículo 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. A gente tem que dar um bom testemunho. Esse texto está falando isso. Nós temos que estar preparados para responder a todo aquele que pedir. Por que você tem essa esperança de ir para o céu, hein? As pessoas têm que olhar para você e ver em você que você tem uma consciência equilibrada, uma pessoa saudável. Uma boa consciência é necessária para manter um bom testemunho e para se manter firme na fé. Quem rejeita uma boa consciência corre o risco de naufragar na fé, né? E aí se tornar um crente carnal. Se ele é uma pessoa convertida, ele vai ser um convertido que vai viver nos piores lugares. A Bíblia fala que a salvação não é pelas obras, é pela fé. 1 Coríntios fala, ele será salvo, todavia, como que através do fogo. Vai perder galardão. Vai perder as bênçãos celestiais. Consciência limpa. Olha como Paulo primorava por isso, valorizava uma consciência. Atos 24, 16. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura ou limpa diante de Deus e dos homens. Uma consciência pura ou uma consciência limpa, depende da tradução. Me esforço. Esse é o nosso dever, né? Não existe nada melhor do que ter uma consciência pura, limpa. Por quê? Porque bem-aventurado aquele que não se condena, como eu disse, naquilo que faz. Porque ela produz paz em nosso coração. Saiu errado o coração aí, né? Produz paz em nosso coração. Dá tranquilidade. Como é bom você pôr a cabeça no travesseiro. Como diz o salmista, com o Senhor eu me deito e logo pego no sono. Agora, vai dormir com a consciência pesada. Vai dormir com a consciência culpada. Você consegue? Fica rolando na cama a noite inteira. Porque tem culpa, porque tem erro. É a consciência. Se você é cristão, o Espírito Santo vai falando no teu coração. Ele vai falando no teu coração. Ele vai falando no teu coração. Então, como cristãos, nós temos que ter isso. E o último texto aqui, do lado positivo da consciência, é 1 Timóteo. Vamos lá, 1 Timóteo. Agora, o versículo 1, 5. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, olha o que Paulo fala aqui, ó. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro e de uma consciência boa ou sincera, né? E de fé sem hipocrisia.
Olha, irmãos, como uma boa consciência, uma consciência boa, uma consciência sincera, é fundamental. A vida cristã não pode ser incongruente. Muitas vezes as nossas angústias, nossas ansiedades, nossas insônias, nossas depressões, nossas angústias, é porque nós estamos vivendo de uma forma onde nós não estamos conservando uma boa consciência, uma consciência limpa, sincera, pura, boa. Reflita nesses textos. Agora, quando eu desprezo isso, o que acontece? Olha lá, olha o risco de nossa consciência adoecer. 1 Coríntios. O que acontece quando o crente não tem uma consciência saudável? Olha lá, 1 Coríntios, vamos falar da fraca primeiro. 1 Coríntios 8. Versículos 7 até o 12. Fala assim, ó. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como se a eles sacrificadas. E a consciência deles, por ser fraca, vem contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganhamos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque, se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, como será a consciência do que é fraco introduzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é que contra Cristo pecais. Esse texto aqui nós estudamos na quarta-feira, quando nós estávamos estudando Coríntios aí. Não vou entrar na discussão aqui, mas nós precisamos ter uma consciência madura para sabermos discernir o que é certo e errado, e não nos deixarmos influenciar pela opinião do outro. Quem não tem uma consciência saudável, não tem firmeza no que acredita. Ou começa a fazer coisas erradas, achando que é certa, ou, sabe, se culpando, achando que é errado, o que na verdade é certo. Uma consciência fraca é uma consciência imatura. É isso que Paulo está dizendo aqui. A pessoa, o recém-convertido, ainda ele tem uma consciência fraca. Ele não sabe o que é errado, o que é certo, o que é bom. Às vezes ele acha que determinada coisa é pecado e aquilo não é pecado. Mas se você fizer algo que a Bíblia não considera pecado, mas na sua consciência fraca você achou que é pecado, você acha que você pecou ou não? Pecou. Você vai ter a culpa da consciência, embora aquilo não seja pecado. O recém-convertido, por isso que a gente é doutrinado, é catequizado, é orientado. Por isso que a gente tem que examinar a Bíblia. Porque tem coisas que às vezes a gente acha que é pecado, mas a Bíblia fala que não é pecado. E tem coisas que a Bíblia fala que é pecado e a gente acha que não é pecado. Então não é o nosso achar, mas é a palavra de Deus. Então quem comete algo achando que é pecado, embora não seja pecado, sofre, porque fica culpado. E quem comete algo que é pecado, mas achando que não é pecado, também está cauterizado. Olha a consciência corrompida. Olha o que acontece. Vamos lá, Tito 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para o impuro e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, olha o que a Bíblia fala. A nossa consciência pode sofrer um dano, ela pode se corromper.
Né? Uma coisa corrompida é uma coisa estragada, contaminada. Pessoas que se deixam levar pelos valores desse mundo caído se tornam corrompidos. Anda no conselho dos ímpios, detém no caminho dos pecadores, daqui a pouco está na roda dos escarnecedores. Vai se corrompendo. Aquela mente vai ficando doentia. É uma mente doente, é uma consciência doente, porque se corrompeu, né? Se distanciou. E por fim, 1 Timóteo 4, Paulo também vai nos exortar ali. Vamos lá, 1 Timóteo 4, falando da consciência cauterizada. Olha o que diz o texto. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. A consciência cauterizada, vocês lembram? Todos que já foram criança já ralaram o joelho algum dia. E formam a casquinha, né? Quando você mexe naquela casquinha, parece que a ferida sarou. Se você arrancar a casquinha, sai o sangue lá embaixo. Mas aquela casquinha cauteriza, de maneira que você não sente dor. Uma consciência cauterizada é um estado deplorável de pecado. Quando o Espírito Santo fala, mas a pessoa já não sente nenhum remorso, já não sente nenhuma culpa, já não ouve a voz do Espírito. Então, esse é o pior tipo de consciência. Pois revela alguém que vive em pecado e vive pecando, mas não se mostra arrependido. Não tem nada a ver, cara. Vocês estão tudo fanáticos, estão tudo louco. Vocês estão tudo pirata da cabeça. Não sente mais a culpa. É quase uma psicopatia, né? O psicopata é um cara que tem a mente 100% cauterizada. Porque ele é frio, ele é calculista, ele é insensível, né? E Deus fala no coração da gente, mas uma pessoa com a mente cauterizada não vai mais ouvir a voz do Espírito. E os crentes, muitas vezes, a gente vai se deixando levar pelos que temos, como eu disse, e aí a mente fica cauterizada. O pecado fere a consciência, terminando o nosso estudo. Uma vida de pecado distorce a consciência e a deixa insensível. Por isso a Bíblia fala, confessai os vossos pecados, para que sejais curados, para que sejais perdoados, para que sejais purificados. Muitas pessoas se deixam levar pelo pecado, sem nem sequer acham que estão agindo errado, porque a sua consciência já cauterizou. Aquele que crê em Jesus Cristo tem sua consciência guiada pelo Espírito Santo de Deus através da palavra de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz limpa a consciência de toda culpa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E nos ajuda a viver de forma santa. Então, quando nossa consciência nos avisa de um erro, isso nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de buscarmos o perdão de Deus, abandonar o pecado e se reconciliar. Não apagueis o espírito. Como é que está a tua consciência? Como é que está a tua vida cristã? Você tem sido sensível à voz do Espírito? Ou você está tão contaminado já com o mundo que parece que Deus está longe? Quanto tempo faz que você não ouve mais a voz de Deus? Às vezes a gente está dentro da igreja, pode ser um pastor, pode ser um presbítero, pode ser um líder, pode ser um irmãozinho, pode ser quem for. Qualquer um de nós pode se contaminar a ponto de parar de ouvir a voz de Deus. Como é que está a tua vida? Que você possa refletir sobre isso e deixar a palavra de Deus ocupar o teu coração e dirigir a tua consciência para que você possa viver a vida abundante que Cristo prometeu
a todos os seus filhos. Amém? Quero orar com você agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra que foi ministrada agora. Nós queremos pedir perdão caso nossa consciência ainda esteja contaminada, fraca, doente, influenciada por esse mundo secularizado, pagão. Nós te louvamos porque nós temos o privilégio de ouvir a voz do teu Espírito, falar a nossa consciência, e nós queremos agora pedir perdão. Se há irmãos aqui agora que estão sendo tocados pelo teu Espírito, estão arrependidos dos seus atos, dos seus pensamentos, que o Senhor os visite agora em nome de Jesus. Que o Senhor os liberte e que eles se reconciliem contigo e que eles vivam uma vida de santidade agradável ao Senhor. Abençoe cada irmãozinho que está ouvindo essa palavra, Senhor. Cada pessoa que vai estar recebendo essa palavra. Que o Senhor toque nos nossos corações. Que nós possamos voltar a ouvir o teu Espírito falando conosco. E que nós possamos nos santificar nesses dias tão difíceis e ter uma vida que honre e glorifique o teu nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.